Olá, boa noite. Esperar o Instagram comunicar as pessoas aqui que já estamos ao vivo. Começou a chegar. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os métodos de alfabetização. Muitas pessoas têm dúvidas aí, né? O que é método de alfabetização, qual método que eu uso, qual que é o melhor, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses métodos de alfabetização, os métodos que estão aí, né, que causam polêmica ou não, o que as pessoas têm falado. Então, vamos aprender hoje um pouquinho sobre métodos de alfabetização, ok? Já vão aí convidando todo mundo aí ó, no aviãozinho, chamando para participar aqui com a gente, tá certo? Então, os métodos de alfabetização, né, são o método que eu vou buscar para alfabetizar alguém, é a forma que eu vou usar para alfabetizar um indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto. Qual é o meio, qual o caminho que eu vou seguir para alfabetizar essa pessoa? Então, isso é um método de alfabetização. E dentro desse caminho, existem várias estradas que eu posso pegar para ensinar, então, esse indivíduo, essa criança, a ler e a escrever, né? Então, o que nos resta saber, então, é qual caminho seguir, qual trilha, né? Ir por ela. E aí, hoje eu quero trazer para vocês aqui, então, uma explanada dos métodos de alfabetização que a gente tem aqui, né, à disposição, e a forma que eu faço, qual método que eu uso, aquilo que eu tenho visto sentido, para que possa servir de inspiração, então, para vocês e que a gente possa estar estudando, então, mais aí sobre esses métodos. Nós temos dois tipos de métodos, né, que são os métodos analíticos e os métodos sintéticos. Né? Então, tem aí um método mais tradicional e o outro método mais voltado para o construtivismo. E dentro desses dois métodos existe alguns outros, né? Uns sub-ramos aí. O método, vamos começar a falar então sobre o método analítico, né? Pessoal, qualquer dúvida pode me chamar aqui para a gente conversar, né? Escreve aí que a gente vai conversando. Durante essa live também teve umas caixinhas de pergunta aí que eu coloquei durante o dia. A gente vai estar conversando sobre elas, tá bom? Tentando responder elas aí. Então, vamos lá. O método analítico, né? Lembra que eu falei que tem dois? Os métodos analíticos, que é o mais voltado para o construtivismo, e o método sintético, que são os métodos tradicionais. Vamos começar pelo analítico. O método analítico, é aquele método olhar e dizer, né? Então, ele defende que a leitura é um ato global e audiovisual, né? Então, assim, Quem defende esse método analítico, ele faz o quê? Ele começa sempre da maior unidade para a menor unidade. Então, ele começa ali do texto, apresenta o texto, e eles acreditam que se eu apresentar um texto e ler para a criança, mostrando ali as letras, ela vai aprender. Né? Então, eles não apresentam nenhum princípio alfabético, não apresenta letra, não apresenta sílabas, palavras, não faz nenhuma explicação dessas, já começa direto, então, do texto. Né? Do texto, depois que a criança faz as suas interpretações ali no texto, que compreende o texto ali, que então eles vão ensinar o que é frase, vão mostrar as frases, vão mostrar as palavras, as sílabas e as letras. Então, eles não começa da menor, sempre o método analítico começa de cima para baixo, do maior texto para a menor unidade. Então, textos, frases, palavras,
Depois formula hipóteses da escrita. Se a criança escrever ali dedo com D-D-E, elas aceitam, porque para eles, a criança entendeu o processo ali, né, da escrita. Para ela, aquilo ali é dedo, então eles aceitam que aquilo ali é dedo. Então, o método analítico é mais ou menos isso. E dentro desse método analítico, nós temos, então, 3 ramos que a gente pode seguir, que é a palavração, a sentenciação e o global, que é muito parecido, né? Até para explicar, às vezes, fica um pouco complicado aqui. Então, quem escolhe o método analítico e dentro do método analítico vai para a palavração, como é que funciona? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pessoal, manda um aviãozinho aí para todo mundo, porque as pessoas têm muita dúvida nessa questão de métodos, né? O método de alfabetização, que método é esse, que método é aquele. Às vezes está até usando um método e nem sabe que usa aquele método, né? Então, chama todo mundo aí para participar com a gente, tá bom? Vai ser uma live bem curta. Para quem tem me acompanhado aqui, sabe que eu tenho feito lives curtas para que sirva de apoio para vocês depois, que vocês possam rever várias vezes, que não tome tanto tempo, né? Porque o tempo hoje está muito precioso. Então, a gente está buscando aí umas coisas mais rápidas, tá bom? Então, voltando aqui nos métodos analíticos, né? Os métodos mais voltados para o construtivismo. Então, dentro dele tem 3, palavração, sentenciação e o método global. A palavração, então, as palavras são apresentadas em agrupamentos, né? Então, através de texto, palavras, frases, e aí depois que ela trabalha ali, aprende, que a criança reconhece essa frase, esse texto, que eles então vão trabalhar ali as sílabas, as letras, as palavras. Então, sempre do maior para o menor, né? Sempre do maior para o menor. A sentenciação, a mesma coisa, eles vão apresentar uma sentença, um texto, e depois, então, que a criança viu aquilo ali, né, reconheceu aquele método total ali da sentença, que ele reconheceu a sentença total, que será decomposta, então, em palavras, sílabas, letras, sempre do maior para o menor. Esse é o método analítico. E o global, então, ele vai começar sempre pelos textos também. Então, eu já falei de 2, então no terceiro, que é o método global, apresenta o texto. E depois que você trabalha aquele texto ali intensamente com a criança, né, para a criança entender, e tem mais um detalhe, não pode ser com palavras muito, muito complexas, muito difíceis, que esteja fora da realidade da criança, tem que estar dentro da realidade dela, tá? Aquelas palavras têm que fazer sentido, tem que estar dentro do dia a dia da criança, não pode ser palavras muito, muito complexas e diferentes e difíceis. Ficará salva sim, tá bom? Vou deixar salva. No final eu quero até falar sobre essas lives salvas, mas você vai ter a oportunidade de ver ela assim amanhã, hoje mais tarde, tá bom? Então, o método global, voltando aqui, nós vamos trabalhar intensamente com a criança um texto. E depois que trabalha intensamente aquele texto com aquelas palavras que as crianças estão ali acostumadas no dia a dia dela, né, a ouvir. Porque lembra lá que eu falei que o método analítico ele é audiovisual, então eles acreditam que se a criança olhar e escutar um texto, ela vai aprender. Que a gente vai buscar então a interpretação de ideias da criança, a criança vai interpretar aquele texto do jeito dela, então vai ter vários tipos de interpretação e depois a gente então vai trabalhar na mesma forma. Frases, palavras, sílabas, letras, tá bom? E esse é um método analítico, um método mais voltado para o construtivismo e onde eles não buscam ensinar muito o princípio alfabético para as crianças, né? Para um indivíduo, para um adulto. Ele busca sempre do maior para o menor. Que eles acreditam que se apresentar assim, porque eles já vivenciam aquilo e que se a gente ignorar essa vivência dele, a gente vai estar subestimando a criança, né? Vai estar coagindo ela. Então, esse é o método analítico voltado para o construtivismo.
é apresentado dessa forma. E temos também os métodos sintéticos, que é mais voltado para o tradicional, que é aquele que eu tenho trabalhado mais, que eu vejo mais sentido, porque eu acredito que hoje falta muito explicar o porquê das coisas, tanto para o adulto quanto para a criança. O porquê disso, o porquê daquilo outro, porque a gente vê, né, as coisas, mas não entende o porquê. Então, a criança pode até ver um texto ali e aprender ele, né? Mas vai ficar uma lacuna aberta ali, por que daquilo, né? Então, eu gosto de apresentar a ensino sempre da menor unidade para maior, que é o que o método sintético busca. Então, ele apresenta sempre do menor para o maior, né? Ele ensina o princípio alfabético, o princípio da nossa linguagem. Então, letra, sílaba, palavras, frases, o som, né, sonoridade também, e é isso. A nossa língua portuguesa, ela é fonética e silábica, então esse método sintético, ela se encaixa melhor dentro da nossa linguagem, né, da língua portuguesa. Então para mim vai fazendo esse mais sentido ainda trabalhar esse método sintético. Agora tem muita dúvida, eu quero aprender o método fônico, eu quero aprender o método silábico, não, eu quero aprender o método alfabético. Esses todos têm o mesmo princípio, estão todos dentro dos métodos sintéticos. Eles todos começam da menor unidade para maior unidade. Então, o que a gente tem que ver é o que vai fazer mais sentido para a criança, né? Então, o método fônico hoje é o queridinho, né? O método fônico hoje é o queridinho, todo mundo quer aprender, ele faz milagre, mágica, é ele que a gente tem que trabalhar com o método fônico. Realmente é um método excelente, que eu vejo muito resultado, trabalho com ele, mas também os outros também fazem sentido, porque às vezes a gente fica batendo no método fônico e a criança não está entendendo muito bem e eu continuo persistindo. Então, eu tenho que mudar a minha estratégia e eu tenho que ter outros caminhos para me buscar. Então, dentro dos métodos sintéticos, nós temos o método alfabético, o método silábico e o método fônico para a gente estar trabalhando. Então, a gente pode estar fazendo uma mistura desses aí ou trabalhando com um único, dependendo do desenvolvimento de cada criança, de cada indivíduo. Vamos começar com o método alfabético, que é o mais antigo, mais comum, o que está aí há mais tempo no mercado, né? Pessoal, tá indo bem por aqui? Como é que tá? Me manda aí um feedback aí. Tá fazendo sentido? Como é que tá? Preciso da ajuda de vocês. Às vezes eu tô aqui falando um monte de besteira sem que ninguém tá me entendendo o que eu tô falando. Vamos me dando uma luz aí, tá bom? Então, dentro do método sintético, então a gente tem esses outros 3 caminhos, esses 3 outros métodos, alfabético, silábico e fônico, onde o alfabético é o mais antigo, é o mais comum, né, dentro aí da alfabetização, e ele parte do princípio que a gente vai ensinar, então, o alfabeto para as crianças, o A, B, C, o abecedário mesmo, A, B, C, D, E, e assim por diante. Você não vale não, divina. Beijo. E aí, então, depois que a gente ensinar o ABC, né? Aqui a gente ensina somente o nome da... Ah, que bom. Somente depois que a gente ensina o método alfabético, a gente ensina só o nome, tá bom? Depois que a gente ensina, então, o ABC, a gente vai, então, formar as sílabas e depois das sílabas as palavras, frases e, então, os textos. Ai, Rose, fico tão feliz porque você é expert. Obrigada, Laís. Então, vamos lá. Continuar, então. Já que vocês me deram crédito, eu vou falar mais. Então, esse é o método alfabético.
tá bom? Então, essa a forma mais antiga de trabalhar, que também está dentro do método sintético. O método silábico, como o nome já diz, né? A criança aprende as famílias, né? Então, aprende ba, be, bi, bobu, pa, pe, pi, popu. Quando eu vou falar qual que é o trabalho. Quando eu apresento, então, as famílias, né? As sílabas mais simples, eu já posso formar, então, as palavras. Então, depois das palavras, as frases, e depois das frases, os textos. E eu deixo as sílabas complexas mais para o final, tá bom? Porque elas são mais difíceis de ser compreendidas, tá bom? Esse é o método silábico, né? Então, o método alfabético, eu apresento as letras, né, do alfabeto. O silábico, eu apresento as famílias. E o método fônico, vamos falar mais do método fônico, então, onde as pessoas querem tanto saber, pesquisa tanto e tem tanta promessa em cima dele, né? Então, a criança vai aprender associando o som às letras, né? Então, vou apresentar ali o alfabeto mostrando o nome e o som das letras. Então, o B, o som do B é B, o som do C é C, né? Então, as crianças vão aprendendo assim, através do nome e o som das letras. Depois que elas aprendem o nome e o som das letras, elas vão juntar esses sons e então formar as palavras. E aí elas vão ler qualquer palavra, até sílaba complexa para ela. Ela vai ler com uma agilidade que surpreende qualquer um. Obrigada, Rose. No método fônico, então, a gente apresenta primeiro as vogais, o A, E, I, O, U, né? Então, mostra o nome, ó, essa é a letra A, o nome dela é a letra A. E o som dela é A, e aí você mostra o formato da sua boca, né? Eu já gosto muito de batom, né? Quem me conhece sabe que eu amo batom. E aí, para apresentar esse método, a gente precisa passar um batonzinho a mais para a criança perceber o movimento, então, da nossa boca, como é que fica aqui. Voltei. Carla, você é uma querida. Obrigada, viu? A Carla é a aluna da Masterclass, né? Então, tá aí. Vou falar com vocês também sobre a Masterclass. Então, nós vamos apresentar. E depois de apresentar as vogais, as crianças já vão poder, então, ler algumas sílabas. Sílabas não, alguns encontros vocálicos, né? Ai, oi, ui. Tem algumas outras lives que eu já falei sobre isso, da criança ler e a gente já fazer a correspondência. Então, dá uma olhadinha nas lives anteriores aí para você compreender um pouco, tá? E aí, quando eu apresento, por exemplo, as letras P, T, M, eu já posso formar e a criança já consegue ler, já associar esse som, essa correspondência letra-som. Por exemplo, pato, né? P, A, T, O. Pá, ó, mato, né? Como é que a criança vai ler? Ó, ó, mato. Às vezes ela vai ter que repetir algumas vezes até ela entender o que ela leu, o mato. Depois que ela entende esse processo, ela voa. É incrível, tá? É bem rápido mesmo. Então, pessoal, as crianças conseguem aprender a ler e a ler e escrever com qualquer um desses métodos, né? Seja por método analítico, seja por método sintético. A questão é a eficiência, né? A eficiência que os métodos fônicos que eles trazem, né? Eles são bem mais eficazes. Então, assim, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vivencio aqui, então eu percebo isso. Ele vai aprender em qualquer um, mas a eficiência, a eficácia do método fônico, ela é incrível, né? Então, me perguntaram aqui, qual método você usa, né? Pessoal, eu uso, dentro dos métodos sintéticos, eu uso todos eles,
né? Então eu faço uma mistura todos eles, eu uso todos eles. Eu uso o método fônico, eu uso o método silábico, eu uso o método alfabético. Então eu ensino ali o nome e o som das letras já junto. Eu apresento as famílias, só que a diferença é que eu apresento as famílias com som também, por exemplo, b, a, ba, b, é, bé. Então eu faço uma junção, eu vejo se a criança vai só com o método fônico, eu vou com o método fônico. Se a criança está com dificuldade de entender aquele som, aquele processo ali, ela não conseguiu ler, né? Não conseguiu fazer esse processo de p, a, t, o. Então, ela não conseguiu ler, não conseguiu entender. Então, eu coloco ali o método silábico. Olha, p, a, pá, t, o, to, pá, to. Então, eu faço essa mistura dos métodos, né? Então, a gente... Oi, Raquel, obrigada, viu? Eu faço essa mistura e tem dado certo, tá? Então, errado Pessoal, eu numa mentoria conversando com a mãe, ela falou assim comigo, eu uso o método mãe, e é isso mesmo. Se você é mãe, ninguém melhor para conhecer o seu filho do que você. Então você vai saber o que o seu filho precisa, qual método ali que ele vai destacar mais, para que lado ele está indo, qual caminho que ele está seguindo ali, e você orienta naquele caminho, né? A mesma coisa são os educadores, né? Nós professores também somos um pouco mãe das crianças ali, né? De algumas nós somos até demais. E aí a gente então tem que fazer, tem que ajudar elas nesse caminho, ver qual o caminho que vai e fazer essa mistura com a maior tranquilidade e ir embora. Usar esse método mãe, né? Essa intuição, né? A gente tem essa intuição, né? Às vezes dá um estalo assim, a gente fala assim, é isso. Então, a gente saber o que a criança precisa e dentro do que ela precisa a gente inventar ali algumas coisas ali e buscar o aprendizado da criança, né? Então isso é muito importante. Então é isso que eu faço, e é da maneira que eu faço e que tem dado certo e que eu tenho alcançado resultados, né, dessa forma. Então eu faço a mistura ali dos métodos sintéticos, né? Então eu apresento sempre do menor para o maior. Gosto muito de associar os sons das letras, mas não fico presa somente do método fônico, tá? Porque tem algumas crianças que realmente não vão entender e eu vou ter que ir lá no método silábico, eu vou ter que ir no método alfabético para que a criança entenda o processo ali. Pessoal, como vocês viram aí a Carla, né, a aluna nossa aí da Masterclass, eu estou com a Masterclass onde eu explico muito mais sobre isso, então é uma aula aí bem grande, a gente vai estudar, falar sobre os métodos de alfabetização, fala sobre o que trabalhar com as crianças pequenas, a consciência fonológica. Hoje veio umas perguntas para mim falando sobre a consciência fonológica, que a criança não aprende consciência fonológica na escola. Pessoal, a gente precisa saber o processo da consciência fonológica, né? Então, a consciência fonológica ela é feita oralmente e depois que a criança consegue ter essa habilidade de manipular esses sons oralmente, a gente até faz umas atividades ali no papel, né, com as crianças. E a consciência fonológica, ela é a cereja, vocês vão sempre ouvir a gente falar isso, ela é a cereja do bolo, né? Então, sem consciência fonológica bem trabalhada, a criança vai ter muita dificuldade de aprender a ler e escrever, e isso quando ela não apresentar uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, a gente vê aí muitos diagnósticos hoje que a criança com dificuldade de aprendizagem, diagnosticada errado, por falta de consciência fonológica. Então, se você é professor, busque entender melhor sobre a consciência fonológica, qual é o processo da consciência fonológica. A consciência fonológica tem todo um processo que não deve ser pulado etapas. E se você é mãe, busque, porque precisa dessa parceria sua com a escola. E se você está aí, né, numa educação domiciliar, você precisa trabalhar essa consciência fonológica. E é tão rápido, pessoal. A consciência fonológica, dentro de 10, 15 minutos a gente trabalha ela, tá bom? E ela não tem nada a ver aqui com o método de alfabetização. Muitas pessoas também confundem, né?
a gente desenvolve, então, a habilidade das crianças em manipular os sons. O método é o caminho que eu vou seguir com a criança. Então, o método de alfabetização e a consciência fonológica, elas andam junto, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, tem gente também que confunde isso, porque acha que é uma coisa, ou então confunde ele como um método, e não, eles caminham junto, tá? A consciência fonológica e os métodos de alfabetização caminham junto. Então, falando sobre a Masterclass, né, tem a Carla aí, que tá aí na Masterclass. Então, a gente fala sobre consciência fonológica, os sons das letras, que muitas pessoas têm dificuldade, então lá tem o som das letras, tem os métodos de alfabetização, que trabalhar com as crianças pequenas. São 4 aulas que estão incríveis, que eu fiz com todo carinho, com todo o amor, com tudo aquilo que eu tive dificuldade, que sofri, né, para quando eu comecei aí a assumir a educação dos meus filhos. Então eu tive muita dificuldade com isso, até mesmo dentro da escola a gente sofre um pouco com isso, né, a gente não tem, às vezes, essa habilidade, a faculdade às vezes não dá essa prática pra gente. Então lá no curso eu mostro prática, eu coloco mais prática do que teoria. Lá não tem teoria não, né, Carla? Lá é mais prática, a gente mostra o que é, mas mostra a prática, tá? Então tá com um preço excelente. Então se você tem interesse, vai lá, tá aqui no link da minha biografia, lá tem. E sobre a consciência fonológica também, se você tem interesse, eu posso estar fazendo a avaliação da consciência fonológica da sua criança, do seu filho. E depois que eu faço a avaliação com a criança, eu vou te dar um caminho, uma orientação para onde tem que seguir, onde está falho, o que precisa fazer. Então, nós temos essa opção lá. E temos também a mentoria gratuita, né? Você tá lá também no link na biografia, em torno de 40 minutos. Então, a gente vai fazer uma reunião online aí e vamos conversar. Você vai me contar sobre as suas dificuldades, o que você precisa, e aí a gente vai tá te orientando e te dando um caminho aí do o que seguir, tá bom? Então, ó, se vocês têm alguma dúvida, coloca aqui. Nosso prazo tá acabando, né? Em torno de meia hora as nossas lives, para não ficar muito extensa. Eu prometo depois para vocês falar mais específico também sobre esses métodos, mas hoje eu queria apresentar para vocês quais os tipos de métodos que nós temos aí, né? Quais são os caminhos que nós temos que seguir, que nós temos disponíveis para a alfabetização e letramento das crianças. Então, método analítico, métodos sintéticos. O analítico está mais voltado para o construtivismo, o sintético mais para o tradicional. O analítico parte do maior para o menor e os sintéticos do menor para o maior. Então, é isso, tá bom? Ó, vou pedir vocês que a gente printe a tela aí agora e depois eu quero que vocês me marquem lá para mim saber quem estava participando aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e printando. Ok? Pessoal, um forte abraço. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre os métodos de alfabetização, dá um pulinho lá, veja lá sobre a Masterclass. Vale a pena, tá bom? Ó, beijinho pra vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos pra ensinar essas crianças a ler e escrever, tá certo? Tchau!